Opa, como vai? Tudo certo com você? Bom, nessa aula então, a gente vai conhecer melhor aí as regras do jogo, tá? A gente vai analisar aqui o PDF, tá? Que são os requisitos, né? A lógica de negócio, as regras negociais aí, de funcionamento do nosso jogo, tá? Bom, aqui começa dizendo o seguinte, né? O jogo deverá exibir um menu inicial para o usuário selecionar 4 opções. Dentre 4 opções, ele pode selecionar então iniciar jogo, né, que é o nosso jogar, que a gente viu na aula passada, né, o primeiro botão. Ranking, perguntas e sair, né, então na aula passada aí de apresentação do jogo a gente viu esses 4 botões, essas 4 opções aí que o usuário tem, né, na tela inicial. Bom, ao selecionar a opção iniciar jogo, o usuário deverá escrever o seu nome para que depois seja mostrado no ranking de jogadores e depois iniciar o jogo. Foi isso que aconteceu na apresentação que eu fiz, né? Quando clica lá em jogar, eu tive que digitar meu nome, né? Eu, como jogador, usuário ali, para que depois meu nome fosse mostrado ali no ranking de jogadores, né? Bom, então o jogo começa com o usuário respondendo a uma pergunta. Ok. Cada pergunta deve conter um enunciado e quatro alternativas, sendo apenas uma correta e 3 erradas, né? Logicamente. E um nível fácil, normal ou difícil para cada uma dessas perguntas. Né? Então a gente tem que ter perguntas do nível fácil, do nível normal e do nível difícil. A cada rodada, a pergunta terá um valor caso o jogador acerte a questão. Né? Então, no vídeo de apresentação, né, você viu que cada vez ali que eu ia acertando as perguntas, né, a labelzinha ali do valor ia alterando se caso eu acertasse a pergunta, né? Tinha um valor ali se caso eu acertasse a pergunta, um valor caso eu errasse, e um valor para mim caso eu parasse o jogo, né? Bom, a cada rodada a pergunta terá um valor, né? Então, caso o jogador acerte a questão, como a gente viu agora, um valor caso o jogador erre a questão e outro valor caso o jogador decida parar, né? Conforme as labelzinhas lá que a gente viu, né? Então, na tela de apresentação do jogo, né? na tela principal, ali de funcionamento do jogo. Bom, caso o jogador acerte a pergunta, então, o jogo continua com a próxima pergunta, que foi o que aconteceu ali na apresentação do jogo, né? Conforme o jogador vai acertando, o jogo sempre dá continuidade, sempre apresentando uma pergunta nova para o jogador responder. Bom, caso o jogador, então, pare, erre ou acerte a questão de 1 milhão, o jogo finaliza, né? Então, se eu ir acertando, até chegar na pergunta número 16 de 1 milhão de reais, se nessa condição da 16ª pergunta de 1 milhão, que vale 1 milhão de reais, tanto se eu parar como se eu errar ou se eu acertar, né, o jogo vai finalizar aí nessa pergunta, né? Eu chegando nessa pergunta. Bom, assim que um jogo finalizar, deverá ser guardado no banco de dados o nome do jogador e o valor ganho para ser mostrado posteriormente no ranking, somente se estiver entre os 10 primeiros, tá? Depois você vai ver na implementação aí dos nossos métodos da camada DAO, né, de persistência, que a gente vai ter essa regrinha, né, de limitar aí a consulta a 10 registros na carry ali que lista os jogadores, tá, do ranking. Bom, ao finalizar um jogo, o programa deverá ir para o menu inicial, sempre para a tela inicial, né? Então, é isso aí que acontece. Bom, o jogador pode ter direito a 3 tipos de ajuda, né? Que é o pulo, né? A gente até viu na apresentação do jogo, na aula passada, a gente pulou aí 3 vezes, chegou a pular 3 vezes, né? E ficou sem nenhuma possibilidade de pulo mais. As cartas, a gente utilizou a ajuda das cartas, né? Na primeira vez da nossa apresentação ali, as cartas eliminaram uma alternativa errada. Né? Na segunda vez que a gente utilizou a carta,
3 alternativas erradas foram eliminadas, então as cartas ajudaram bastante, né? E os universitários, né? Os universitários, a primeira vez que a gente utilizou aí na apresentação do jogo, no vídeo de apresentação, os 3 universitários responderam perguntas, indicaram, né, opções de resposta todas diferentes, né, e na segunda vez, 2 deles indicaram a mesma resposta, né. Então também os universitários nos ajudaram aí. Bom, durante todo o jogo, o jogador tem direito a 3 pulos, conforme a gente já viu, né? Uma ajuda as cartas e uma ajuda os universitários. Então, essa é a regra do jogo. É assim que a gente vai implementar, né? Bom, o pulo serve para trocar a pergunta feita ao usuário, né? Basicamente, o pulo, ele traz uma nova pergunta para a pessoa responder e elimina aquela pergunta corrente ali, né? Já que o usuário está pulando porque ele não sabe a resposta de fato e não quer arriscar para não errar e perder, né? Bom, na ajuda das cartas, o jogador escolhe no escuro uma de 4 cartas, conforme a gente fez na apresentação. As cartas são enumeradas de 0 a 3. A carta que o jogador escolher irá determinar quantas respostas erradas não aparecerão nas escolhas. Tá? Na primeira vez que a gente utilizou, apenas uma resposta errada, né, não apareceu, né, foi eliminada ali das opções de escolha, né, dos botões ali das alternativas, né? E da segunda vez que a gente utilizou ali no vídeo de apresentação, foram 3, né? As 3 respostas erradas não apareceram nas escolhas, né? Foram eliminadas ali das alternativas, né? Na ajuda aos universitários, o programa deverá mostrar o palpite da resposta correta de 3 universitários. Para 2 universitários, o palpite deverá ser aleatório e para o outro, o palpite deve ser o correto. Tá? Então, sempre vai ter um palpite correto ali nas respostas dos universitários, tá? Sendo que haja divergência entre todos eles, né? Nas opções ali que eles indicam para a resposta, né? Ou não, né? Ou se 2 deles escolherem a resposta, indicarem uma resposta, né? Para o usuário responder, ou os 3 deles indicarem, tudo mais, né? Atenção, na pergunta de R$1 milhão, o jogador não tem direito a nenhuma ajuda, tá? Chegou na pergunta de R$1 milhão, por mais que ele não tenha pulado, não tenha pedido ajuda das cartas nem dos universitários, ele perde tudo isso, tá? Na pergunta de R$1 milhão, a única opção que ele tem é, de fato, responder a pergunta ou parar o jogo, né? Aliás, se não me engano, acho que nem parar pode, né? Não estou lembrado aqui, acho que também não fala na regra aqui. Mas a única opção que ele tem, de fato, é responder. Ou erra, ou acerta, né? Se não me engano, não, estou na dúvida agora se ele tem a opção de parar também, mas acho que deve ter sim, porque aqui na regra eu não vi isso, né? Agora não estou me recordando. Mas, vamos lá, né? Ó, o jogo deverá conter 16 turnos de perguntas e resposta com os seguintes valores. Aí aqui fala dos valores, né? Ó, a pergunta número 1, né? Ela vai valer R$1.000 para acertar, 0 para parar e 0 se errar, né? Aí a segunda pergunta, né? Se caso eu acertar a primeira, eu vou para a segunda pergunta. Então, a segunda pergunta, para mim acertar ela, se eu acertar ela, eu ganho 2.000 e vou para a próxima pergunta. Se eu errar ela, eu vou ganhar só R$500 e se eu parar ela, eu vou ganhar só R$1.000. Então tem essa logiquinha, né? Conforme a gente viu lá no vídeo de apresentação do jogo, tá? Isso acontecendo, né? As labels iam sendo alteradas, né? Com os valores ali para cada pergunta, tá? Para você saber de fato quanto que você ia ganhar, né? Se você acertar, parar ou errar determinada pergunta, né? Então aqui tem os valores para cada pergunta, né? Da pergunta 1 à pergunta 16, né? Que é a pergunta que vale R$1 milhão. Ok? As perguntas do jogo não deverão se repetir, tá? Então elas nunca se repetem em todo o fluxo das 16 perguntas ali. Se o usuário chegar na pergunta de R$1 milhão, tá? Elas nunca se repetem. Isso também a gente implementou aí na nossa regra de negócio para que as perguntas sempre venham de forma aleatória e nunca se repitam, né? Independente do nível
e da rodada e tudo mais, tá? Para as perguntas de 1 a 5, deverão ser perguntas do nível fácil, ok? Para as perguntas de 6 a 10, deverão ser as perguntas do nível normal, e para as perguntas de 11 a 16, do nível difícil, tá? Caso o usuário escolha a opção Ranking, deverá exibir o ranking dos 10 primeiros colocados no jogo e deverá ter uma opção caso queira o ranking seja zerado, né? A gente viu isso, a gente viu lá o ranking, a gente zerou o ranking, né? A gente só não viu os 10 primeiros, né? Porque a gente só persistiu 2 registros ali, mas é assim que funciona o ranking. Na opção de perguntas, deverá ter funcionalidades para edição, atualização e deleção de perguntas do banco. Então a gente viu lá o crudezinho de perguntas, né? A gente excluiu pergunta, a gente adicionou, atualizou, né? Listou as perguntas e tudo mais. Bom, então é isso, né? Partiu Java, então. Essas são as regras aí do jogo. Aqui você conheceu mais as regras do jogo, tá? Conheceu melhor, de acordo com a especificação do PDF, né? Eu vou disponibilizar esse PDF para você baixar aqui abaixo dessa videoaula, tá? Esse PDF também vai estar numa pasta chamada Resources, tá? Que eu vou disponibilizar esse zip, tá? Arquivo zip chamado Resources, contendo os recursos aí do jogo, né? As imagens, sons, inclusive esse PDF de regras, tá? Em aulas futuras, posteriores, esse PDF estará lá, mas eu vou disponibilizar ele também aqui abaixo dessa videoaula para você baixar, ok? Então, é isso aí. Nessa aula a gente conheceu mais sobre as regras do jogo, né? Então, partiu Java. Até a próxima aula.